Slide 1. Página com fundo acinzentado com logotipo da UFRN Facisa do lado superior esquerdo e com um pequeno texto centralizado na parte superior que diz Distúrbios do equilíbrio ácido-base. Letras pretas surgem exibindo o tema acidose e alcalose metabólica. Do lado esquerdo da tela, há uma figura de mulher com o dedo da mão esquerda apontado para o tema. Ela usa óculos redondos, tem cabelos longos e pretos, usa roupa marrom, jaleco azul claro, sapato preto e segura um caderno vermelho com a mão direita. Slide 2. Página com fundo acinzentado e com texto Distúrbios do equilíbrio ácido-base centralizado na parte superior. Existem 3 círculos na tela, um azul na parte de cima, onde tem escrito acidose e alcalose, um verde claro ao lado direito e mais abaixo, onde tem escrito metabólica, e um verde escuro ao lado esquerdo e mais abaixo, onde tem escrito respiratória. Os 3 círculos são unidos por setas pretas. Olá pessoal, vamos falar sobre distúrbios do equilíbrio ácido-base, mais precisamente sobre acidose e alcalose metabólica. Antes, porém, vamos entender o que é e para que serve o equilíbrio ácido-base. O equilíbrio ácido-base é um delicado equilíbrio químico entre os ácidos e as bases existentes no nosso organismo para a manutenção da quantidade ideal de íons hidrogênios nos líquidos intracelulares e extracelulares. Quando a concentração de íons hidrogênio se eleva ou se reduz, alteram-se a permeabilidade das membranas e as funções enzimáticas celulares. Em consequência disso, deterioram-se as funções de diversos órgãos. Slide 3. Página com fundo acinzentado e com o texto acidose metabólica centralizado na parte superior. 4 setas vermelhas indicam 4 tópicos com pequenos textos. Embora o nosso corpo tenha mecanismos para evitar as variações bruscas de pH, pode acontecer situações de ter uma produção excessiva de um ácido ou uma perda, ou também com as bases, gerando assim um quadro de desequilíbrio ácido-base, acidose e alcalose, que podem ter causas respiratórias ou metabólicas. No nosso trabalho, nós iremos focar apenas na parte metabólica. Acidose metabólica. Ela é mais comum do que a alcalose. Ela é gerada por uma perda de bases ou um acúmulo de ácidos, que provoca um aumento da concentração de íons hidrogênios, que por sua vez provoca uma redução do potencial hidrogeniônico. Slide 4. Página com fundo acinzentado e com o texto acidose metabólica centralizado bem no meio da tela. Há uma seta preta voltada para a parte de cima, apontando para uma frase. Há outra seta vermelha apontando para um pequeno texto na parte de baixo. A acidose metabólica pode ser provocada principalmente pela produção excessiva de ácidos pelo corpo ou por uma dieta contendo alimentos ácidos. Slide 5. Página com fundo acinzentado e com texto acidose metabólica centralizado na parte superior da tela. Há 2 retângulos grandes, verdes e de bordas arredondadas com textos dentro. Eis aqui alguns elementos que podem causar uma acidose metabólica. Diarreia. A perda excessiva de bicarbonato gerada pela diarreia pode provocar uma acidose metabólica. Haja vista que bicarbonato é uma base e, como já vimos anteriormente, a perda de bases gera um aumento na concentração de íons hidrogênios. Diabetes não tratada. A produção excessiva de corpos cetônicos causada pela diabetes não tratada pode gerar também uma acidose metabólica. Haja vista que corpos cetônicos são ácidos. Comprometimento hepático. O comprometimento hepático gera um acúmulo excessivo de ácido lático, que por ser ácido provoca uma redução do potencial hidrogeniônico. Slide 6. Página com fundo acinzentado e com texto acidose metabólica centralizado na parte superior da tela. Há 2 setas vermelhas, uma que liga mecanismo respiratório à hiperventilação e outra que aponta de hiperventilação para um desenho de 2 pulmões em preto e branco na parte lateral esquerda da tela. O mecanismo compensatório se dá por um mecanismo respiratório, a hiperventilação, pois eliminar CO2 nessa situação vai compensar a acidose metabólica, porque vai fazer o pH se elevar. Os músculos são estimulados a aumentar a frequência respiratória, que provoca a saída de CO2, e para o CO2 sair é preciso retirar íons hidrogênios.
Esse íon hidrogênio reage com o bicarbonato para formar ácido carbônico para formar CO2. Slide 7. Página com fundo acinzentado e com o texto alcalose metabólica centralizado na parte superior da tela. 3 setas vermelhas indicam 3 tópicos com pequenos textos. Alcalose metabólica. Ela é gerada por um acúmulo de bases ou uma perda de ácidos, que por sua vez provoca uma redução da concentração de íons hidrogênios, que acarreta em um aumento do pH. Slide 8. Página com fundo acinzentado e com o texto alcalose metabólica centralizado na parte superior da tela. 3 setas vermelhas indicam 3 tópicos com pequenos textos. Na parte inferior direita, há uma pequena imagem de 2 rins na cor rosa. Eis aqui alguns elementos que podem provocar uma alcalose metabólica. Como já foi dito anteriormente, a alcalose metabólica pode ser gerada por um acúmulo de bases. Isso poderia ser feito, por exemplo, com uma ingestão de bases ou uma desidratação com retenção de bicarbonato pelos rins. Da mesma maneira, a alcalose pode ser provocada com perda de ácido. Isso poderia acontecer, por exemplo, com vômitos excessivos, que geram uma perda de ácido clorídrico do nosso organismo. Slide 9. Página com fundo acinzentado e com o texto alcalose metabólica centralizado na parte superior da tela. Há 2 setas vermelhas, uma que liga mecanismo respiratório à hipoventilação e outra que aponta de hipoventilação para um desenho de 2 pulmões em preto e branco na parte lateral esquerda da tela. Na alcalose metabólica, a compensação, da mesma maneira que na acidose, será feita através da respiração. No entanto, será feito através de uma hipoventilação, que é a redução da frequência respiratória. Ao reduzir a frequência respiratória, reduz-se também a saída de CO2 do nosso organismo, assim provocando uma diminuição do potencial hidrogênio-iônico. Slide 10. Página com fundo acinzentado e com o texto Efeitos da acidemia grave, pH menor que 7,2, centralizado na parte superior da tela. Abaixo disso, há 4 pontos pretos que indicam 4 tópicos com pequenos textos. Efeitos da acidemia grave. Ocorre quando o pH está inferior a 7,2. Efeito cardiovascular. Queda do débito cardíaco e da pressão arterial sistêmica média. Arritmia e baixa resposta a aminas. Efeito respiratório. Hiperventilação e fadiga. Efeito metabólico. Resistência à insulina, hipercalemia, queda do ATP e glicose anaeróbica. Efeito cerebral. Perda da autorregulação e diminuição do nível de consciência. Slide 11. Página com fundo acinzentado e com o texto Efeitos da alcalemia grave, pH maior que 7,6, centralizado na parte superior da tela. Abaixo disso, há 4 pontos pretos que indicam 4 tópicos com pequenos textos. Efeitos da alcalemia grave. Ocorre quando o pH está superior a 7,6. Efeito cardiovascular. Vasoconstrição, baixo fluxo coronário e traquearritmias. Efeito respiratório. Hiperventilação. Efeito metabólico. Estímulo de glicose anaeróbica, hipocalemia, queda de cálcio, magnésio e fósforo. Efeito cerebral. Redução do fluxo cerebral, tetania, convulsões e coma. Slide 12. Página com fundo acinzentado e com texto Componentes centralizado na parte superior da tela. Abaixo disso estão os nomes de todos os 7 membros do grupo em ordem alfabética. Gisleângela Oliveira, José Augusto Vital, Cailane Thaisa, Lara Alice, Maria Eduarda Araújo, Vinícius Augusto e Wigna Ellen.